Olá, bem-vindos. Esse é o programa Pré-Saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista. O tema de hoje é a importância do sono para a qualidade de vida. Esse programa tem o patrocínio do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. E do Centro Clínico Gaúcho, o CCG Saúde. Aliás, o CCG Saúde tem uma novidade importante que eu vou contar ao longo deste programa. Hoje é dia 21 de outubro e o convidado é o médico neurologista Dr. Geraldo Riso. Ele é um dos pioneiros nessa área de sono. Ele é especialista em neurologia, neurofisiologia e medicina do sono pela Associação Brasileira e responsável pelo Sonolab, o Laboratório do Sono, e neurológica, soluções em neurologia no Hospital Moinhos de Vento. Nós vamos falar sobre distúrbios do sono, o que prejudica, o que melhora o sono e muito mais. Em função da agenda lotada do Dr. Geraldo para essa quarta-feira, esse programa foi gravado, nós gravamos na segunda-feira. Então, apresentando o meu convidado, Dr. Geraldo, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado esse convite e falar desse tema que abrange 100% da população. Eu é que agradeço o convite, Ana Paula, e peço desculpa ao teu público, aos teus ouvintes, porque, diferente dos demais programas, esse está sendo gravado, mas eu me coloco à disposição através de e-mail, WhatsApp, enfim, aquelas dúvidas que possam ser respondidas dessa forma, né? Que muitas vezes as perguntas se tornam uma consulta, o que para nós também é difícil, né? Cada paciente é um paciente, a gente tem dificuldade de generalizar as coisas. Mas, enfim, as minhas desculpas ao teu público em relação à gravação. Ok. Vamos começar, então, falando sobre o que prejudica e o que melhora o sono. Tem várias coisas que melhoram o sono e eu preferiria falar nelas do que naquelas que prejudicam. Parece que a gente sempre está olhando para o lado negativo. Mas coisas que melhoram o sono, basicamente, eu diria que é nós termos regularidade. Eu insisto nesse tema, regularidade, porque o nosso sono depende de ritmo. Nós temos um ritmo chamado ritmo circadiano. Circa quer dizer 24 horas, um ritmo de 24 horas. E esse ritmo, através de um relógio que nós temos no cérebro, o nosso relógio biológico, ele regula o ritmo de todo o nosso organismo. Por isso, se nós tivermos regularidade, horário para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar, horário para atividade física, nós vamos ter um bom sono. Então, é muito importante isso para a qualidade do sono e a qualidade de vida. Tá? Então, eu começaria salientando o que é bom para o sono. Então, o que é bom para o sono é nós termos horários. Tem muita coisa que faz mal para o sono. Tá? O que está muito em moda hoje, moda não digo, mas o que é a nossa realidade, são os eletrônicos. Né? Então, o uso de equipamentos eletrônicos no horário que devia ser um horário da gente relaxar, da gente descansar, nos prepararmos para o sono. Então, o fato de ficar com o celular na frente, Facebook, Instagram, etc., 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 faz com que esses aparelhos, através de uma luz de frequência muito forte, chamada blue light, luz azul, ele bloqueia o nosso hormônio do sono, que o nosso hormônio, esse hormônio começa a ser produzido por volta de 9 horas da noite. Então, tem gente que fica até meia-noite com o celular, enfim, computador, iPad, tablets, né? E prejudicam o sono. Isso é uma coisa assim, muito evidente. Só deixa, aproveitando esse gancho das telas, existe um modo de colocar o modo noturno, que diminui essa luz. Esse recurso adianta? Ou...
tudo que diminui adianta. Nós temos que tentar bloquear essa luz. E a melhor maneira de bloquear essa luz é através de lentes que bloqueiam a luz azul. Então, nós temos como conseguir hoje, no mercado, facilmente, óculos que nós podemos usar em cima dos nossos óculos, ou quem não usa óculos, usá-los à noite com um e-book ou um tablet, um celular, ou seja, então, aqueles que não conseguem se livrar desses eletrônicos, são ligados, são viciados, vamos chamar assim, eles podem, então, usar esse recurso de bloqueio da luz azul. Os aparelhos, os e-books em especial, eles também têm uma forma de diminuir a intensidade da luz, mas continua sendo luz. Outra maneira é o indivíduo que só lê em e-book, que ele use a lâmpada de cabeceira, né, e não fique no escuro projetando aquela luz. Isso ajuda também, porque a luz que vai estar iluminando o e-book é a luz amarela, né? Uhum. Então, isso também é uma... Mas isso é um dos fatores que, como você perguntou, o que prejudica o sono? Outra coisa que prejudica o sono, e que é uma realidade hoje, é atividade física muito próximo da hora de deitar. Então, indivíduos que saem de uma academia altas horas da noite, eu entendo, porque às vezes eles não têm outro horário, né? Uhum. E vão para casa e querem dormir. Os estimulantes, né? Nós temos aqui no nosso estado em especial o hábito do chimarrão, né? O chimarrão tem cafeína, mas também tem os refrigerantes cafeinados, tem gente viciada em Coca-Cola, os cafés. Nós temos a chance de ter café descafeinado, né? Seja em cápsula, seja comprando no supermercado, então são algo que nós podemos fazer para melhorar o sono. Então, esses são alguns dos fatores que prejudicam o sono. Nós costumamos dizer, Ana Paula, que a gente usa a cama para sexo e para dormir, né? Então, quando a gente for para a cama, se a gente tiver com mais sono, nós estamos ajudando o sono. Então, o fator prejudicial é ir para a cama sem sono e tentar, então, ficar vendo televisão, alguns, outros no celular, outros trabalhando, enfim. Então, a eficiência do sono é muito importante. O tempo que você fica dormindo quando está deitado, e não acordado quando está deitado. Uhum. Mas muita gente tem televisão no quarto e fica vendo séries, filmes, jornal, até vendo sono, né? Então, é errado isso. É difícil dizer estou errado, né? Eu quero dizer assim, na maioria das vezes, esse método de estar com o eletrônico ligado, como eu disse, bloqueia o nosso hormônio do sono. Os adolescentes, em geral, eles veem essas séries que chegam a durar 50 minutos, 1 hora e pouco, com o celular. Então, grudada na cara, um eletrônico bloqueando, então, a melatonina. Tem pessoas, eu conheço, talvez você conheça também, que ligam a televisão e dormem em seguida. A televisão é um sonífero. Então, por isso que eu não gosto de generalizar, mas eu diria assim, na imensa maioria das vezes, o fato de ir para a cama para ver televisão é prejudicial ao sono. Tá? Eu acho também que o conteúdo também influencia, né? Às vezes você vê notícias muito ruins, muito drásticas. Sim, sem dúvida. Fica mais tenso do que... Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a gente tem que associar o sono com um período de desligamento, de relaxamento, né? Esse seria o ideal, tentar desacelerar para que o sono venha. Se a gente fica muito ligado, muito excitado, nós vamos evitar o sono. Na verdade, o sono, ele faz parte do tripé, né? Que é a alimentação, a atividade física e o sono. Então, tanto a alimentação quanto a atividade física são coisas planejadas, né? O sono, então, também deve ser planejado, deve ser organizado previamente.
É verdade. E o que eu fico com pena, às vezes, eu como especialista em sono, é que as pessoas se preocupam demais. Hoje todo mundo tem um personal trainer, né? Todo mundo faz atividade física com personal trainer. As pessoas, em geral, a maioria das vezes, mulheres mais do que homens, se preocupam com alimentação, né? Querem manter um corpo esbelto, cuidam gordura, enfim, né? Dieta mais vegana, né? Tudo bem, mas quem é que tem um personal sleeper? Ninguém, né? Ninguém dá bola para o sono. Porque, na verdade, o sono hoje, o sono é um período da vida de muitas pessoas que é utilizado quando a gente não tem mais o que fazer. Já viu o celular, já acessou e-mail, já conversou com o namorado, com a namorada, já, já fez tudo. Bom, agora, então é hora de dormir. Então, esse é o padrão, na maioria das vezes, que a gente encontra. Ou seja, não dão, como dão para atividade física ou para alimentação, a mesma importância nesse tripé que você mencionou. Como se algumas pessoas até acham que dormir é perda de tempo, né? Dormir. É verdade. Então, o sono, a importância do sono, né, está muito ligada à questão da luz, né? Antigamente, antes da Revolução Industrial, as pessoas iam dormir porque não tinha mais luz, né? As pessoas era vela, né? Tinha que usar vela e aí dormiam. Quando foi descoberta a lâmpada, começou uma sociedade trabalhando 24 horas. Então, as fábricas trabalhavam de noite. Então, tudo mudou, né? E hoje, não lá daquela época da Revolução Industrial, mas hoje nós temos que a nossa geração dorme 2 horas a menos que a geração de nossos avós. Então, os nossos avós dormiam muito mais porque não tinham essa pressão, né, de luz, de atividade, numa sociedade 24 horas, uma sociedade que não para. Então, nós estamos dormindo menos. 30% da população está dormindo menos do que 6 horas, o que é muito ruim, né? Muito ruim. E isso gera uma curva em V, ou seja, nós sabemos hoje que a morbidade, o aparecimento de doenças e a mortalidade estão associadas ou a quem dorme nesse V, quem dorme de mais de 9 horas, ou quem dorme de menos de 6 horas. Então, nesse intervalo entre 7 e 9 horas, é o que se recomenda para uma pessoa adulta, né? Uhum. Adolescentes devem dormir entre 9 e 10 horas. Né? Crianças pequenas dormem entre 10 e 12 horas. Né? Então, nós estarmos 30% da população está dormindo menos de 6 horas é um problema muito sério, que vai ser identificado em forma de doença mais tarde. E qual é o prejuízo para os adolescentes e crianças? Aí reflete na... Bom, existem vários trabalhos com adolescentes, e hoje a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, está tentando, atrás da sociedade americana, sociedade europeia, tentar mudar o horário escolar. Porque os adolescentes, é importante que os seus ouvintes e telespectadores, eu acho, né, que assistem ao vivo, percebam que o adolescente ele tem uma fase, uma tendência nessa fase da vida a deitar tarde e acordar tarde. Então, essa é uma tendência normal, independente de eletrônicos. Mesmo lá no interior do Rio Grande do Sul, na colônia, o adolescente não consegue deitar na hora que os pais querem que ele deite. Ele vai deitar 11h30, meia-noite. E o que acontece? O adolescente, para nossa realidade, ele tem aula de manhã. Vocês veem que a criança pequena tem aula de tarde.
Então, devia ser o inverso. Então, as crianças pequenas terem aula de manhã, porque elas acordam cedo, e os adolescentes terem aula sempre à tarde. Né? Por quê? Porque podem dormir mais. Então, com o fato deles deitarem tarde e não conseguirem acordar tarde, eles têm que acordar cedo para ir para a escola, eles estão privados de sono. E essa privação de sono prejudica barbaramente o rendimento escolar. Aqueles que são pais sabem, os pais que levam filhos no colégio, que o filho entra no carro e dorme, cochila. Às vezes, na volta do colégio, está cochilando. Às vezes, cochila na aula. Né? Por quê? Porque ele está privado de sono, ele precisa de mais sono. Então, foram feitos... Pois não? Desculpa interromper, mas a pergunta é, não adianta daí compensar esse sono no final de semana? Não. Não adianta compensar. O prejuízo está feito durante o dia. Então, o que acontece? Ele pode compensar para se sentir melhor no dia seguinte. Pode. Mas o prejuízo que ele teve, quer dizer, a não produção de alguns hormônios, o rendimento na escola de manhã, ele não compensa. Ele já passou. Então, foram feitos alguns trabalhos interessantes comparando adolescentes da mesma faixa etária que estudavam de manhã com adolescentes da mesma faixa etária que estudavam à tarde. E se viu que as notas, então, o rendimento, as notas dos alunos da tarde eram muito melhores que dos alunos da manhã. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, há um bônus do governo federal, um bônus em dinheiro para aquelas escolas que conseguem começar as aulas mais tarde. Em vez de começar às 7, começar às 8h30, 9 horas. Então, essas escolas têm um bônus do governo. Porque não é só querer mudar. Tem que ver o seguinte, bom, se eu vou começar... Se meu filho vai começar às 9 e eu trabalho às 8, como é que eu vou levá-lo na escola? E se a escola vai das 9 à 1, a 1 eu já estou no trabalho de novo. Então, é complicado. A faxineira que limpa a escola, ela trabalha das 8 às 12. Então, não adianta ela trabalhar das 9 à 1, porque ela não pode, ela tem outro trabalho no turno da tarde, e assim por diante. Há várias coisas envolvidas num atraso escolar. E é por isso que nos Estados Unidos eles ganham dinheiro se conseguirem fazer isso, que é muito benéfico para o adolescente. Bom, um break para o Minuto Simers. O momento que vivemos reforça a necessidade de atenção a tudo que envolve a saúde. Precisamos conhecer as propostas dos candidatos às prefeituras do Rio Grande do Sul. Por isso, o Simers está realizando uma série de painéis em diferentes pontos do estado para tratar especificamente do tema. Participe do painel Simers Saúde na eleição 2020, com a participação dos candidatos às prefeituras do Rio Grande do Sul. A transmissão ocorrerá através do canal Simers do YouTube. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Doutor Geraldo, o senhor tinha falado dos hormônios do crescimento que estão liberados a partir das 9 horas da noite. Tá? Então, ele só acontece à noite. Quem troca o dia pela noite não tem prejuízo desse hormônio. Perfeito. E Perfeito. a outra... E esse hormônio do crescimento não é só do crescimento. Quer dizer, o hormônio do crescimento ajuda na nossa saúde óssea, ajuda na recuperação dos tecidos, na cicatrização. Não é só para o indivíduo crescer. Né? Então, pessoas adultas produzem hormônio de crescimento. Então, se o hormônio começa a ser produzido por volta de 9 horas, e nós começamos a ir para a cama por volta de 11h30, meia-noite, já está na queda do hormônio de crescimento. Nós não estamos produzindo hormônio de crescimento. Então, não é só quem troca o dia pela noite. Quem dorme muito tarde não está produzindo hormônio de crescimento. Uhum. Então, e assim tem vários outros hormônios. 11 horas é tarde, meia-noite é tarde. Tem um horário ideal para... Não, o horário ideal depende de cada indivíduo, né? Mas o que eu quero dizer é que o hormônio tem um ritmo. Independente disso, o hormônio tem um ritmo que não depende do horário que tu vais para a cama. Ele depende do horário da noite. Então, o hormônio ele não é
produzido apenas com o sono, ele é produzido com o sono em determinado horário, entende? Então, se você deita muito tarde, você já está na fase de decadência do hormônio de crescimento. Uhum. E isso também interfere na pessoa engordar mais ou menos, né? Não, aí são outros hormônios, né? São dois hormônios que controlam o nosso peso. E é por isso que a gente diz, quem dorme mal, engorda, né? Também foram feitos estudos, só para te dar uma comparação, se conseguiu colocar, a imaginação das pessoas para estudos é fértil, mas se conseguiu colocar balança embaixo das camas. Então, duas camas com balanças embaixo. E numa das camas, os indivíduos eram acordados frequentemente durante a noite. Então, tinham um sono interrompido. E na outra cama, ele tinha um sono tranquilo, sono contínuo. E tinham a mesma dieta, absolutamente a mesma dieta, a mesma programação de exercício. Então, os fatores para engordar ou emagrecer eram os mesmos. A única diferença era o sono. E se viu que os que não conseguiam dormir direito ganhavam mais peso. Nós temos dois hormônios que controlam isso. E eles têm efeitos antagônicos, opostos. Um é a leptina e o outro é a grelina. Então, a leptina é o hormônio do apetite. Então, quando nós dormimos, nós suprimimos a leptina. Nós baixamos o nível de leptina e baixamos, então, o apetite. Ao passo que a grelina aumenta. Então, o fato de não dormir aumenta a leptina e reduz a grelina, que poderia controlar isso. Então, são efeitos opostos, mas os dois com efeito no apetite e na obesidade. Uma coisa interessante que vocês deveriam saber é que nas últimas décadas, vem se vendo, como eu disse há pouco, uma redução do número de horas de sono. Então, as pessoas vêm dormindo menos e hoje 30% está dormindo menos de 6 horas, mas elas vêm dormindo menos de décadas para cá. Coincidentemente, a redução de horas de sono tem sido paralela ao aumento do índice de massa corpórea na população. Então, assim como nós estamos reduzindo o sono, nós estamos aumentando a obesidade. Uhum. Então, há uma relação nítida entre sono e peso corporal. Então, dormir pouco, dormir mal, faz com que a gente aumente o peso corporal, aumente, então, a obesidade. Uhum. E o senhor dorme quantas horas por noite? Eu normalmente durmo 7 horas e meia a 8 horas. Tá, mas sou bem regulado. O senhor tinha falado que a gente tem um relógio biológico. A gente consegue interferir nesse relógio biológico? A gente comanda esse relógio ou é o relógio que nos comanda? Não, a gente consegue comandar o relógio biológico nesse sentido, no sentido de, se você tiver um ritmo regular, você regula o relógio. Se você não tiver um ritmo regular, você desregula o relógio. Então, dormindo um dia às 10, no outro dia à 1, no outro dia às 9, porque está cansada, você nunca vai ter um relógio regulado. Então, você não consegue regular, então, porque o ritmo de deitar e acordar, ou o ritmo de se alimentar, interferiu no relógio biológico. A mesma coisa é a quantidade de luz, né? Se você passa o dia num quarto escuro e no outro dia vai para a rua, não entra em casa, você está dando estímulos diferentes para o relógio biológico. Esse relógio, ele é influenciado por essa melatonina que eu falei. Então, a luz que entra na nossa retina chega ao nosso hipotálamo, onde está o relógio circadiano, o relógio biológico, e então depende da luz. A luz é fundamental. São dois fatores importantes que ciclam o nosso sono. Um é luz. Então, quando a gente diminui a luz, há uma maior tendência ao sono. E outro é a temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, maior tendência ao sono.
Então, dormir no inverno é melhor do que dormir no verão. A gente dorme melhor no inverno, porque a temperatura do corpo está mais baixa. Então, tem gente que dorme no inverno, mesmo no inverno, com o ar-condicionado ligado, com o ar-condicionado frio. Tem gente que dorme no verão com o ar-condicionado ligado, coberto, cheio de coberta por causa do frio, mas com o ar-condicionado ligado. Isso favorece o sono. O calor, a temperatura corporal, afasta o sono. E isso também, Ana Paula, vem corroborar o que eu falei da atividade física. Se nós fazemos atividade física muito próximo da hora de deitar, nós aumentamos a temperatura corporal. Nós aquecemos o nosso corpo e afastamos o sono. Bom, pessoal, nós temos uma novidade importante para contar agora. Importante mesmo, porque vai oferecer cuidado para toda a vida. O CCG Saúde acaba de lançar o Hospital Humaniza, um moderno e integrado complexo de saúde previsto para inaugurar sua primeira fase ainda para 2020. Projetado para ser uma das principais referências no estado, essa estrutura vai contemplar atendimento de emergências, cirurgias, internações, consultas e exames em diversas especialidades como cardiologia e oncologia. Serão consultórios, leitos, salas cirúrgicas e equipamentos modernos em um prédio de 10 andares em Porto Alegre, na rua Ramiro Barcelos, número 621. Mais uma grande entrega do CCG, que há 30 anos vem cuidando da nossa saúde e criando soluções que fazem a diferença. Hospital Humaniza do CCG Saúde. Cuidado para toda a vida. Muito legal. Esse hospital é ali na Ramiro, quase... Eu da minha sala olho para ele todos os dias, porque a minha sala dá fundos para Tiradentes. A Tiradentes está quase em frente do Humaniza. Uhum. Por fora é bem bonito, ainda não conheci por dentro. Mas é uma bela novidade para Porto Alegre. Doutor Geraldo, e tem muita gente usando a melatonina. A melatonina é um indutor do sono, né? Mas ela não garante a noite inteira. Como é que funciona isso? O senhor recomenda? O senhor não? A melatonina não é um indutor do sono, né? A melatonina é um hormônio que nós produzimos naturalmente, né? E que pessoas tentam usá-la com essa finalidade, mas eu estava falando há pouco sobre ritmo. Então, a melatonina, ela regula os nossos ritmos. Ela faz com que a gente tente acertar, então, o relógio biológico. Pessoas que viajam por vários fusos, têm jet lag. Então, esse é um caso de uma pessoa que, para dormir, vai usar melatonina. Um estudante, é outro caso, um estudante que tem que regular o seu relógio, porque ele tem uma tendência a dormir muito tarde, ele pode se beneficiar da melatonina. Mas não é remédio para dormir, não ajuda para dormir em nada. E, normalmente, as doses utilizadas em pesquisa para facilitar o sono, em termos de ritmo, é de 0,1 miligrama. E aqui as pessoas usam 3, 5, 10 miligramas de melatonina. Isso é uma dose altíssima, perto do que a gente sabe, a dose que a gente usa em pesquisa, né? Então, não, melatonina não é para isso. Não recomendo mesmo o uso de melatonina. Além do que, né, a melatonina que nós temos aqui é manipulada, né? Você sabe que não é. Nos Estados Unidos, compra em qualquer farmácia, né? Tem muita gente que traz dos Estados Unidos e se automedica. E quem tem a sonolência excessiva diurna, significa que a pessoa dormiu mal e aí fica com sono picado durante o dia? É uma questão de examinar com bom senso. Tudo que é de menos ou de mais não é legal. Então, a gente não precisa ser abstêmico, por exemplo. Eu não tomo nada de álcool.
mas também não precisa virar bêbado, beber demais. Então, às vezes, socialmente, tomar um cálice de vinho ou tomar uma cerveja com os amigos não vai ser problema. Em relação ao sono também, se você dorme de menos, está privado de sono, é muito ruim. Se você dorme demais, alguma coisa está acontecendo. Então, por que está dormindo demais? Não é normal dormir demais. Normal é dormir o número de horas que eu comentei. Então, se o indivíduo tem sonolência excessiva, a primeira coisa que a gente pensa é assim: primeiro, ele tem um sono ruim e por isso ele compensa com sonolência de dia. Segundo, ele tem uma doença que causa sono, por exemplo, a doença chamada narcolepsia. Terceiro, ele usa drogas que causam sonolência excessiva. Então, muitos ansiolíticos, muitos antidepressivos, muitos remédios para pressão podem causar sonolência excessiva. E a quarta razão são problemas de ordem psicológica. Então, normalmente, o indivíduo deprimido, ele tem mais sonolência durante o dia. Mas, assim, eu diria, a falta de sono, o sono ruim, doenças que causam sono e remédios. Basicamente, essas seriam as quatro razões para alguém estar com sonolência excessiva. E sempre sonolência excessiva deve ser investigado. Não, eu não gosto daqueles que chegam no meu consultório e dizem assim: doutora, para mim, sono, vem trazer a mulher, ou vice-versa, eu não tenho problema com sono, eu durmo em qualquer lugar. Eu durmo na cadeira do dentista. Esse indivíduo é um indivíduo doente. Quem dorme na cadeira do dentista é um indivíduo doente. Por quê? Porque ele está mal, ele está com muito sono. Não é normal dormir com um médico furungando a sua boca. Não é normal. Né? Uma coisa, ele está na cadeira do dentista às 2 da tarde esperando o dentista. E outra coisa, ele está com o dentista trabalhando na sua boca. Então, o indivíduo que entra no avião e dorme, o indivíduo que senta num carro e dorme. Então, esse é um indivíduo que alguma coisa está acontecendo. Então, provavelmente, ele está dormindo mal ou dormindo pouco. Uhum. E que agora muita gente trabalhando em home office que tem a oportunidade de, se tiver uns 10, 15 minutos, dar uma descansadinha depois do almoço. Isso é saudável? É reparador? Não, ou cala o sono noturno? não, se o indivíduo tem um sono normal, ele não vai perder o sono noturno por cochilar 15 minutos, é benéfico. Né? Nos países desenvolvidos, as empresas oferecem salas de repouso para que as pessoas rendam bem no outro período. Então, elas possam dar uma cochilada de 15 minutos e elas vão render muito mais do que elas estarem cansadas depois de um almoço. Né? Então, este é um horário, depois do almoço, de pressão de sono, independente se comeu feijoada ou comeu uma salada verde, independente do que come. Por quê? Porque nesse horário a nossa temperatura do corpo cai. Então, por volta de 2 horas da manhã, cai a temperatura do corpo, que, como eu disse, é um dos fatores cicladores, desencadeadores do sono. Então, um cochilo depois do almoço sempre é benéfico para quem não tem insônia. Se o indivíduo tem dificuldade de dormir de noite, eu não recomendo que durma de dia. Uhum. Esse ano de 2020 foi um ano atípico, né, em função da pandemia. Eu escutei, assim, praticamente 2 grupos diferentes. As pessoas que conseguiram mais tempo para dormir, porque não precisavam mais perder tempo com deslocamento, com ir cedo para o aeroporto, pegar avião. Então, ficaram com mais tempo, conseguiram dormir mais. Por outro lado, outras pessoas ficaram com muita ansiedade, com muito medo, até com medos reais, com familiares doentes, enfim, e isso tudo causa uma angústia e prejudica o sono, então não conseguiram dormir. No seu consultório, como é que foi, assim, teve esse tipo de procura mais desse grupo mais? A insônia aumentou muito no período da pandemia, não só em pacientes no consultório, mas na classe médica também, tá?
Foram feitas pesquisas mostrando isso, né? Nossa sociedade fez uma pesquisa interessante mostrando isso, que os médicos desenvolveram mais insônia, e existem algumas razões para isso nessa época de pandemia. Então, o isolamento social, que é assim chamado isolamento social, o fato da pessoa ficar mais em casa e não ter regularidade, como eu disse, perder a regularidade, porque come a hora que quer, deita a hora que quer, isso prejudicou o sono, causou mais insônia. O outro fator importante e que ajuda muito a regular de novo o relógio biológico é a luz solar. Então, como as pessoas ficaram mais em casa, deixaram de apanhar sol, elas desregularam o seu relógio biológico. Você falou, Ana Paula, em ansiedade, não tem dúvida. Ansiedade e muita depressão, pessoas que estavam preocupadas em perder o emprego, como é que seria a firma que eles trabalham, ou os donos de empresas, como é que iam pagar o aluguel, enfim. Então, isso gerou muita ansiedade e muita depressão, que são fatores causadores de insônia. Por último, se sabe que aumentou muito também nessa época o consumo de álcool. Então, o álcool, ele em excesso, ele não ajuda o sono, né? Então, e a outra coisa, de novo, os eletrônicos. As pessoas ficaram muito nas lives, é live para baixo, live para cima, é celular, é aplicativo, é coisas, aulas inteiras em tablet. Então, os próprios alunos, muitos tiveram aula online. Eu hoje atendi uma menina de 22 anos, quer dizer, uma adolescente, e ela trabalha um turno da tarde, chega em casa, das 7 às 11 horas, ela tem aula na frente do computador, e ela quer dormir. Não dá, ela tá com essa luz bloqueando. Então, aumentou muito a insônia na pandemia, não tem dúvida nenhuma, e isso em vários setores, em várias classes sociais, né, em razão desses fatores que eu mencionei. Uhum. E o ronco, as pessoas que roncam, como é que resolve isso? Bom, o ronco, para quem não sabe, é um distúrbio respiratório do sono. Nós roncamos quando nós temos uma obstrução parcial da passagem do ar na nossa orofaringe. Então, sempre que o ar passa com dificuldade, ele passa mais rápido, faz vibrar as estruturas que nós temos na boca, e isso corresponde ao barulho chamado ronco. Muito bem, se essa obstrução deixa de ser parcial e se torna completa, total, então o indivíduo tem o que a gente chama de apneia. Então, sempre que o indivíduo ronca, nós temos que pensar se é só ronco ou se tem apneia associada. Para isso, existem exames nos laboratórios de sono para averiguar esse tipo de problema. Mas o ronco, por si só, é algo tratável e curável. O que eu defendo, né, basicamente, é que as pessoas não se conformem com o ronco. Não achem que... Bom, mas o meu marido, ele tá gordinho, é por isso que ele está roncando. Ele está cansado, coitado, ele bebeu mais. Não se conforme com o ronco. Não deve ser agradável a gente dormir com uma pessoa roncando do lado. Eu imagino começar uma relação nova com uma pessoa e o cara roncando. Pode ser, sim, que não seja nada agradável começar uma relação nova com alguém tratando a apneia do sono, eu entendo, né? Mas, por mais antitesão que seja uma máscara para dormir, é preferível eu dormir com alguém assim, depois de já ter feito sexo, me divertido, dormir com alguém com uma máscara, do que alguém fazendo barulho do meu lado. Então, o que eu insisto é que as pessoas procurem ajuda, porque existem várias formas de tratamento. E eu costumo exemplificar o tratamento como comparando o ronco a um passarinho. Como assim, Geraldo? Como assim? Bom, eu imagino que eu quero acabar com o ronco como se eu quisesse matar um passarinho. Então, para matar um passarinho, eu começo tentando com uma funda, um bodoque, uma funda. Se eu não acertar o passarinho com a funda, quem sabe eu vou buscar uma arminha de pressão, de chumbinho.
Se eu não conseguir matar aquele passarinho com a arminha de pressão, eu vou pegar uma espingarda. Se não der certo, eu acho que com a metralhadora eu acabo com o passarinho. Destruo a árvore, mas acabo com o passarinho. Então, no ronco também existem coisas simples, né? Perder peso, ou dormir de lado, ou fazer exercícios para essas estruturas, para o palato, né? Então, tudo numa ordem progressiva, ou dormir com um travesseiro especial, que evita a gente dormir de barriga para cima. Então, até o último ponto, que seria a metralhadora do passarinho, que é o uso do CPAP, uma máscara, um aparelho de pressão positiva para desobstruir a orofaringe. Então, o ronco tem tratamento e tem cura, né? Mas precisa o desejo do indivíduo ou do casal de resolver aquilo, que é muito desagradável. Uhum. E o colchão também interfere, né, no sono. Ter um bom colchão mais firme, né? Pois é, eu não sei, pelo que eu vi, nenhum dos teus patrocinadores é loja de colchão. Eu sou muito convidado por loja de colchão para fazer propaganda. Eu não sou um bom propagandista de loja de colchão. Por quê? É óbvio que para dormir, você tem que estar numa situação, numa posição, num quarto agradável. Se você dorme num colchão que te traz desconforto, você vai dormir mal. Mas, se ele tem 2, 10, 5, 20 camadas, se você vai dormir com um linho egípcio de 20 fios em cima do colchão, ou de 5, eu não sei se vai ser grande diferença. Por que eu digo isso? Porque os japoneses, os hindus, dormem em tatame. Os índios dormem em rede. E dormem bem. Já foram feitos estudos com índios aqui no nosso norte do país, dormindo em rede, e eles dormem bem. Então, o que é preciso é que o indivíduo esteja confortável. Se ele está num colchão ruim, obviamente ele não vai dormir bem. Mas não que isso faça a grande diferença, seja o colchão, né? Não é isto, né? Tem gente que dorme no carro, tem gente que dorme no cinema, tem gente que dorme em qualquer lugar. Ele tem que estar numa situação confortável para ele. Então, é importante ter um bom colchão? Sim, como é importante ter um bom quarto, bem refrigerado, com blackout nas janelas, silencioso. Tudo isso é importante, mas não é o fator preponderante o colchão. O fato de a gente sonhar ou ter pesadelo, digamos sonhar, significa que a gente teve o sono profundo? Não significa. A fase do sonho, ela não é a fase do sono profundo. Na verdade, se eu tivesse que explicar de uma forma bem leiga, eu diria que nós dividimos o sono em 2 tipos, uma forma leiga. Nós temos uma fase do sono em que o nosso corpo se movimenta muito, viramos de um lado para outro, mexemos uma perna e tal, e o nosso cérebro descansa. Então, isso é o nosso sono profundo, superficial e profundo. E outra fase em que o nosso corpo está literalmente paralisado e o nosso cérebro trabalha. Não está descansando, está trabalhando. Essa é a fase dos sonhos. Então, não é sono profundo. Se nós olharmos o registro do sono em si, ele é quase como se o indivíduo tivesse acordado. O traçado eletroencefalograma do sono é quase como se ele tivesse acordado. Mas existem uma série de outras coisas e ele está paralisado. Existem transtornos de sono em que o indivíduo sonha que está lutando e acaba batendo no companheiro ou na companheira. Então, nós chamamos isso transtorno comportamental do sono REM. Então, sono REM é a fase dos sonhos. Então, por quê? Porque esse indivíduo não tem a paralisia que eu mencionei. Ele não fica paralisado enquanto o cérebro trabalha. E aí ele atua no sonho.
Eu uso esse reloginho, o Fitbit, que marca também o sono, e eu gosto de olhar aquele gráficozinho que mostra quantas horas foram dormidas e qual o nível de sono. O senhor recomenda esse reloginho? Eu acho esses relógios todos sensacionais. Por quê? Primeira coisa, por que eu acho sensacionais? Porque mostram uma pessoa preocupada com o sono. E essa é a minha batalha, é fazer com que as pessoas se preocupem com o sono. Então, o fato de adquirir um reloginho para ver como está dormindo, eu acho muito louvável. Mas é importante que vocês saibam que esse relógio que se utiliza da inteligência artificial, ele basicamente faz uma actimetria, actigrafia. Ele registra movimento, né? Então, ele está no pulso, ele registra a frequência cardíaca e ele registra, percebe movimento respiratório e percebe movimento do corpo. E ele analisa essas coisas. Então, ele pensa assim, como a Ana Paula está quietinha, está sem movimento, a respiração ficou mais profunda e a frequência cardíaca baixou, ela deve estar em sono profundo. Mas nem sempre é assim. Então, não é algo fidedigno, não é algo extremamente confiável, mas é importante porque dá uma ideia de como a pessoa está dormindo, né? E faz com que a pessoa valorize o sono, como eu disse, né? Agora, essa menina que teve hoje comigo, que eu comentei, ela estava com o seu reloginho e disse, olha, doutor, eu estou dormindo, eu dormia mais, eu estou dormindo 12 minutos, está marcando aqui no meu reloginho, 12 minutos de sono profundo, é muito pouco. Eu disse, mas fulana, tu sabes quanto de sono profundo nós temos normalmente? Não. Então tu não sabe qual é o importante de sono profundo, né? Porque depende do número de horas que você dorme. Se você dorme 4 horas e tem 1 hora de sono profundo, você está dormindo muito, né, de sono profundo. Se você dorme 8 horas e tem 2 horas de sono profundo, você está ótima, está muito bem. Se você tem 1 hora e meia, talvez ainda esteja bem. Então, é importante o número de horas total para calcular quanto de sono profundo que tem. Eu vejo nesses relógios, muitas vezes, uma pessoa dormindo 8 horas e tendo 5 a 6 horas de sono profundo. Isso não existe. Não existe. Esse assunto tem muito mais perguntas e coisas interessantes que a gente possa falar, mas a gente já passou do tempo. Estava tão interessante que eu deixei passar de propósito do tempo. Eu queria que o senhor deixasse o seu e-mail para quem quiser mandar alguma pergunta ou fazer algum contato, ou mesmo consultar com o senhor, talvez, né, que tem algum problema de sono. Lembrando que esse programa ele tem o patrocínio do Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E do Centro Clínico Gaúcho, Hospital Humaniza do CCG Saúde. Cuidado para toda a vida. Com esse episódio, nós encerramos a série Cuidados e Prevenção. O programa Pré-Saúde é transmitido pelos canais do Facebook e no YouTube. É só buscar Rádio Press e seguir os nossos canais. Inscreva-se lá e receba as notificações. Quero agradecer a toda a equipe da Rádio Press, ao Adrian Guadanin. E antes de encerrar, eu queria que o Dr. Geraldo ele falasse rapidamente qual é o ritual adequado para uma noite, para garantir uma boa noite de sono. Tomar um banho quente, um banho morno, o que comer, o que beber. Se algum chá é indicado ou ingestão de líquidos, ela pode atrapalhar. O indicado para ter uma boa noite de sono, em termos de alimentação, é dormir cedo, alimentar-se cedo, né? Então, pelo menos 2 a 3 horas antes da hora de deitar. Nunca alimentação muito pesada, né? Nada de muita proteína, carne. Então, o carboidrato, apesar de ser ruim para o peso, o carboidrato ajuda mais o sono. Então, comer uma massinha
no avião, quando oferecem, é melhor do que comer um filé. Né? Por outro lado, a questão dos líquidos, eu sempre recomendo que se evite líquidos à noite. Quantos sachets para acompanhar a refeição, se for necessário, ou para tomar um remédio, né? Mas evitar líquidos à noite. Pode tomar líquido à vontade durante o dia, mas não à noite. A outra coisa, tentar, então, desacelerar, né? Então, atividades monótonas, pouca luz, evitar os eletrônicos e ter uma regularidade. Procurar ir para a cama quando se está com sono e manter esse horário de forma diária. Uhum. O banho desperta ou ele ajuda? O banho, se for morno, realmente, não for muito quente, ele pode ser favorável. O banho frio ajuda, né? Mas para outros desperta, então eu não posso dar como uma regra, né? Então, mas eu diria assim que nunca tomar banho quente de noite, muito quente, de preferência, então, banho frio. Uhum. E o seu contato para quem quiser fazer alguma pergunta? Então, já que você me deu essa oportunidade, eu queria só deixar para aqueles interessados, tem 2 sites, né? Um site mais voltado para a saúde do sono, que é www.consultoriaemsono.com.br. E o outro mais com as doenças, quiser saber mais as doenças, mais sobre os exames de sono, é www.sonolab, com B mudo no fim, sonolab.com.br. E quiserem me seguir no Instagram e no Facebook, é doutor, letra minúscula, doutor.geraldoriso, tudo junto. E o e-mail, então, é geraldoriso@hotmail.com. Certo. Doutor Geraldo, muito obrigada, foi ótimo, adorei o papo. E até Eu que agradeço, foi muito agradável a conversa, você é muito inteligente, fez as perguntas corretas, que às vezes a gente também tem que se defrontar com umas perguntas danadas, mas as suas perguntas foram todas ótimas, muito inteligentes, e acho que ajudaram o público. Obrigada ao CCG e ao Simers também. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.